Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 40, com o tema Fé. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Carlos Martins. É com você, Carlos. Bom estudo e boas reflexões. Olá, queridos ouvintes! Olá para todos que acompanham o Grupo Divulgar pelo canal do YouTube. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Esta obra teve a sua primeira edição publicada no ano de 1951 pela editora da Federação Espírita Brasileira, também conhecida pela sigla FEB. Hoje nós iremos comentar o capítulo 40, que tem como tema Fé. Eu sou Carlos Edson Martins e farei as reflexões. O capítulo 40 começa com palavras de Jesus que estão presentes em Marcos, capítulo 4, versículo 19. Estas são as palavras. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. A partir destas palavras do Divino Mestre, Emmanuel comenta o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa a auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas,
as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Interessante que no seu comentário, Emmanuel usou a metáfora da planta. A planta, para surgir, ela precisa de uma semente. Essa semente precisa ser colocada em um terreno fértil, em um solo fértil, que precisa ser adubado, que precisa ser irrigado, para que essa semente comece a trazer a planta ainda pequenininha e mesmo já tendo florescido essa semente, começado a se desenvolver, essa planta continuará precisando de cuidados. O solo onde ela está estabelecida precisará continuando prescindindo de adubo, de fertilizante, de irrigação. E essa planta vai crescer. E se for uma planta frutífera, ela vai render frutos. E esses frutos terão a qualidade que a planta tiver. Mas Emmanuel alerta na sua metáfora que essa planta, significando nós também somos os semeadores, os cuidadores, os lavradores, os agricultores, os responsáveis pela fertilização, pelas podas, pelo combate às ervas daninhas, pelo combate aos insetos que atacam a planta, pela irrigação dessa planta, pelo tratamento dessa planta. Excelente metáfora. Nós somos os responsáveis pelo nosso próprio crescimento. Não basta buscarmos somente este crescimento como vindo do trabalho de outrem, sem que nós também trabalhemos, sem que nós também hajamos para que possamos ter aberta à nossa frente as passagens positivas para o nosso crescimento espiritual. Jesus, no texto inicial, trata da riqueza que, quando buscada de maneira irresponsável, ela somente traz engano e torna o avanço do espírito infrutífero. Kardec, na doutrina espírita, trata da riqueza como uma necessidade evolutiva que pode trazer expiações, provas, desafios maiores até do que a pobreza. Kardec aponta que a riqueza dentro do mundo em que estamos vivendo ainda é necessária. Por quê? Porque quando bem aplicada, ela pode auxiliar a caminhada daqueles que ainda não estão em condições de terem esta riqueza. Essa riqueza, quando bem aplicada, ela pode auxiliar aqueles que estão desamparados, que estão precisando de auxílio. Mas quando somente essa riqueza representa fundo ambicional ou de satisfação material, ela somente servirá para o aumento dos débitos que nós estamos acumulando
desde existências pretéritas. Jesus alerta para que não cometamos esse erro e tornemos a árvore que nós somos responsáveis, nós mesmos, o nosso espírito, como geradora, essa árvore de frutas de má qualidade, de frutas que não poderão alimentar a outrem, de frutas que já surjam apodrecidas ou tomadas por parasitas. Nós precisamos ter o critério de entender que nós somos falíveis. Nós estamos vivendo em uma existência justamente para que, tendo essa consciência, tendo esse entendimento, tendo essa compreensão, esse amor a nós mesmos, aprendamos a nos levantar com serenidade, sacudir a poeira da nossa queda e seguirmos, mas sempre nos questionando: por que eu caí? O que eu precisei aprender com essa queda? O que eu preciso evitar? O que eu preciso corrigir para não cair novamente? E, tendo vivido essa experiência, o que poderei fazer para outros que caiam também, para que eu possa auxiliá-los? Este é, melhor falando, o papel do bom cristão, o papel do seguidor dos exemplos do Mestre Jesus, porque foi assim que ele agiu. E foi por isso que ele alertou para que nós tomemos cuidado com as ações que possamos tomar nos momentos em que os frutos da nossa árvore estejam cheios de rica substância. Nós podemos somente nos alimentar desses frutos de maneira egoísta, ficando com a sua totalidade ou dividindo com aqueles que são do nosso interesse. Ou podemos tomar esses frutos e distribuí-los, ajudando aqueles que também têm a fome do amparo, que também têm a fome do afeto, do carinho, da luz. Que uso nós estamos fazendo dessa planta que representa o nosso espírito? Será que estamos cuidando bem dela? Será que estamos sabendo tratá-la, irrigá-la, podá-la quando necessário? E será que estamos sabendo bem utilizar os frutos que são gerados a partir da riqueza que essa planta pode produzir? A riqueza representaria somente pontos materiais? Ou ela também reflete outros aspectos do nosso espírito? É claro que reflete outros aspectos do nosso espírito. Se ficarmos focados somente no pensamento material, nós vamos abdicar do tratamento espiritual, que tanto nós precisamos quanto aqueles que estão ao nosso redor. É preciso sempre que nós tenhamos essa vigilância, que nós estejamos atentos a tudo isso, para que evitemos, como Jesus bem alertou, um foco somente no material, um foco somente em questões da missão, o que tornaria infrutífera qualquer outra ação vinda de nós. Bem, esta foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Para aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, eu os convido para que se inscrevam neste canal e curtam este vídeo. Assim, o algoritmo da plataforma vai entender o seu interesse e irá notificá-los
das nossas próximas postagens. Recebam um cordial e fraterno abraço e até a próxima. Agradecemos ao amigo Carlos Martins pela reflexão do capítulo 40, com o tema Fé. Fé. Onde está a nossa fé? Acreditamos na nossa fé. Emmanuel nos diz que a maioria das pessoas admitem que a fé constitui milagrosa áurea, donada a alguns espíritos privilegiados em favor divino. Será se a fé é um milagre para alguns privilegiados? É um favor que a divindade nos proporciona? Creio que não. Creio que não. A fé é a mola impulsionadora das nossas ações. A fé nos dá a certeza que precisamos seguir em frente. Precisamos fazer conquistas. Eu tenho fé que vou conquistar algo, mas eu tenho que ir à luta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que atravessar barreiras, eu tenho que vencer dificuldades. Essa é a fé. A fé em Deus, no nosso Mestre Jesus, é a fé que nos impulsiona para que cada dia mais nos transformemos em pessoas melhores. Para que cada dia mais sigamos os exemplos de Jesus quando esteve aqui no meio de nós. Essa é a fé que devemos ter. Essa é a fé que devemos buscar. Portanto, tenhamos fé. A fé no futuro, um futuro melhor. Mais uma vez agradecemos ao nosso amigo Carlos Martins e convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal do YouTube, divulgar doutrina espírita e conheça todas as nossas divulgações. Obrigado a todos. Paz do coração de todos. Até a próxima.